E aí, bora decifrar um código secreto? Mas não é um código qualquer. É o código que move a indústria moderna. Por trás de peças super precisas, daquelas que vão em aviões até as que estão no nosso dia a dia, existe uma linguagem que dá ordens para as máquinas. Nossa missão hoje é descobrir que linguagem é essa. Vamos lá? Então, o nosso quebra-cabeça é esse aqui, tirado direto de uma prova de engenharia. A programação CNC, que é basicamente o cérebro por trás de um monte de máquinas industriais, usa um código específico. A grande pergunta é: qual dessas é a linguagem mais usada, a mais versátil de todas? Será C, G, P ou Q? A resposta está escondida num verdadeiro universo de conhecimento técnico. Ok, mas para achar uma resposta tão específica assim, onde é que a gente começa a procurar? É preciso entender que ela faz parte de um campo gigantesco, que é o da engenharia, e o conhecimento necessário vai desde a física mais básica até as aplicações mais complexas da indústria. A jornada de um engenheiro, por exemplo, passa por pilares como a termodinâmica, a ciência que estuda a energia. É um conhecimento essencial, claro, até para projetar os motores que essas máquinas CNC ajudam a construir. Mas, para entender como as máquinas são controladas, a gente precisa ir um pouco além. E a engenharia, olha só que legal, se inspira em tudo quanto é lugar, até na natureza. Isso tem nome: biomímica. O formato das nadadeiras das baleias, por exemplo, inspirou um jeito de fazer turbinas mais eficientes. É um exemplo perfeito da amplitude desse conhecimento. Mas a nossa resposta está num campo mais específico ainda: o da fabricação. E para conseguir navegar nesse mar de informação, existe uma verdadeira montanha de livros e manuais. Como esse comentário aqui de um fórum de engenharia no Reddit e aponta, com muito bom humor, o volume de material pode ser gigantesco. É nesse complexo industrial educacional que a nossa resposta está escondida. Beleza, ter essa base toda é fundamental, claro, mas para resolver o nosso enigma a gente precisa de foco. Então, vamos mergulhar na área da manufatura, que é onde os projetos saem do papel e se transformam em coisas reais, através de processos de altíssima precisão. E, bem no coração da manufatura, a gente encontra a usinagem. O conceito, na verdade, é bem simples. É o processo de dar forma a uma peça de metal, por exemplo, removendo o material que sobra. O famoso cavaco. É um processo chave para criar praticamente qualquer peça mecânica com precisão. Estamos esquentando, hein? Só que, claro, não é tão simples assim. A coisa fica bem mais complexa. A força que você precisa para cortar um material, por exemplo, depende de um monte de coisa. Do tipo de metal, da espessura que você está tirando, do formato da ferramenta, da velocidade do corte. Cada um desses detalhes precisa ser controlado. E a pergunta é: como que se controla tudo isso? Pois é, com um código. Ok, a gente foi afunilando a nossa busca, né? Saímos da engenharia como um todo, entramos na manufatura, focamos nos detalhes da usinagem e agora estamos quase lá. A pista final, a peça que faltava para resolver o mistério da linguagem das máquinas, está bem aqui. E achamos, olha só essa citação, uma análise de fontes especializadas no assunto nos dá a resposta de bandeja. O texto confirma, a linguagem G, ou G-Code, é de fato a linguagem mais comum e mais adotada na indústria para programar máquinas CNC. Portanto, voltando para nossa pergunta lá do início, a resposta correta é a letra B. A tal linguagem que comanda as máquinas com toda essa precisão é a linguagem G. Mistério resolvido, mas o que ela faz exatamente? Porque saber o nome é só o primeiro passo, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos decifrar esse tal de G-Code para entender por que ele é tão fundamental. O que essa sequência de letras e números realmente diz para a máquina? Então, a sacada é a seguinte: o G-Code é dividido em comandos. Pensa assim, de um lado a gente tem os códigos G. O G vem de geometria. São eles que ditam os movimentos da máquina. Mova em linha reta, faça um círculo, corte nessa velocidade. Do outro lado tem os códigos M, de miscelânea. Esses cuidam do resto. Ligue o motor, troque a ferramenta agora, ative o líquido de refrigeração. Juntos, eles criam uma verdadeira coreografia da fabricação. E tem um detalhe bem curioso sobre isso. Segundo a fonte que nos ajudou a encontrar a resposta, esta foi a primeira vez que uma questão cobrando diretamente o conhecimento sobre G-Code apareceu nessa prova específica da aeronáutica. Isso mostra como o conhecimento prático da indústria está cada vez mais importante. Beleza, já desvendamos o código. Mas e daí? Por que uma simples linguagem de programação é tão vital para o mundo como a gente conhece hoje?
Pensa no G-Code como uma ponte entre o projeto digital lá no computador e o objeto físico na sua mão. É essa linguagem que traduz um desenho em um produto real com uma precisão que chega a ser absurda, na casa dos micrômetros. Sem ela, a produção em massa de peças complexas para carros, aviões, celulares simplesmente não seria possível. É uma linguagem universal que máquinas do mundo inteiro entendem. Bom, a gente termina essa nossa jornada com uma provocação. Hoje, uma única letra, a letra G, representa a linguagem que define a precisão da manufatura moderna. Mas aí fica a pergunta, né? Em um mundo com cada vez mais inteligência artificial e automação, qual vai ser a próxima letra, a próxima linguagem que vai ditar o futuro de como a gente cria as coisas?